Olá, bom dia. Vamos começar mais uma videoaula, tá? Hoje vai ser a nossa primeira videoaula na parte de geometria e nós vamos tratar de perímetro de um polígono. O que é isso, perímetro de um polígono, pessoal? Perímetro de um polígono é apenas a soma das medidas de seus lados. De lados de quem? Lados do polígono, ok? Então foi dado um polígono para você e se eles pedirem o perímetro, o que é que você vai fazer apenas? Apenas somar a medida dos lados, certo? Então, perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados, ou seja, a soma das medidas dos lados desse polígono, ok? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1, calcular o perímetro da figura abaixo. Veja só, nós temos essa figura, tá? Que ela possui 4 lados. Vamos ver agora os valores desses lados. Eu tenho o primeiro lado que vale 2 metros, o outro lado que vale 5 metros, mais um lado que vale 4 metros e outro lado que vale 3,5 metros. Olha só, minha gente. O que é que eu vou fazer apenas? Eu vou apenas somar esses lados, tá? 2 mais 5, mais 4, mais 3,5. Isso é determinar o quê? O perímetro dessa figura. Olhe bem, 2 mais 5, mais 4, mais 3,5. Ó, o perímetro é 14,5 metros. Então, muito simples, pessoal. O perímetro é uma coisa, é a aula mais basicazinha quando a gente começa a parte de geometria, certo? É calcular o perímetro de uma figura, ok? Então, perímetro, não esqueça, a soma das medidas dos lados de um polígono, ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Os lados de um triângulo medem 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Qual é o seu perímetro? Veja só. Pede o perímetro. Então, o que é que eu vou fazer apenas para calcular o perímetro? Somar os lados desse triângulo, que é um polígono. Mas antes disso, vamos relembrar aqui, de acordo com os lados, como é que os triângulos se classificam. Vamos aproveitar para relembrar isso. Equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. É o triângulo equilátero. Ele possui os 3 lados iguais. Isósceles é aquele que possui 2 lados iguais. Então, o triângulo que possui 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E escaleno é o que tem os 3 lados diferentes. Então, antes de olhar para a figura, se nós verificarmos aqui as medidas dos lados desse triângulo, nós podemos já identificar que é um triângulo do tipo escaleno. Ó, 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Os lados, os 3 lados são diferentes, ok? Vamos ver aqui a figura. Ó, 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Então, é um tipo de triângulo escaleno. Como é que eu vou calcular o perímetro? Simples. Aí, ó, o perímetro é a soma desses lados. Quais são os lados? 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Quando eu somar esses lados, eu vou encontrar que o perímetro desse triângulo é o quê? 12 centímetros. Ok? Esse é o nosso segundo exemplo. Você dá uma pausazinha aí e copia. Ok? Para a gente poder passar para o próximo. Exemplo 3. Veja só, vamos ver aqui esse exemplo. Um quadrado tem 7 centímetros de lado. Um quadrado tem 7 centímetros de lado. Qual o seu perímetro? Aí vai ter gente que vai dizer, professor, mas ele só deu o valor de um lado. Mas aí é que está, ó, é o valor de quê, pessoal? De um quadrado. Então, antes de calcular esse perímetro, vamos ver aqui as características de um quadrado. Eu tenho aqui esse quadrado. Quais são as características dele? Primeira característica, o quadrado ele tem os 4 lados iguais. Ok? Então, é por isso que o problema disse, um quadrado tem 7 centímetros de lado. Ou seja, basta ele dar um lado, porque eu sei que todos os lados de um quadrado são iguais. Qual é a outra característica? Está aí, ó, 4 ângulos iguais também, ok? 4 lados e 4 ângulos iguais a 90 graus. Essas são as características de um quadrado.
Ok, pessoal? Os 4 lados iguais e 4 ângulos retos, como vocês podem ver aqui na figura. E os ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Ok? Então, beleza. O quadrado tem 7 centímetros de lado. Ó, 7 centímetros. Pessoal, se o quadrado, os lados são iguais, como é que eu vou calcular o perímetro desse quadrado? Basta eu calcular 4 vezes o valor do lado que foi dado. Ou seja, o perímetro de um quadrado você pode calcular por essa formulazinha aqui, ó. Perímetro é 4 vezes L. Quem é L? O valor do lado que foi dado no problema. Então, ó, perímetro é 4 vezes 7 centímetros. O perímetro vai ser 28 centímetros, ok? Relembrando, o quadrado, as características dele, 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Como é que eu calculo o perímetro de um quadrado? Através dessa formulazinha aqui, ó. Perímetro igual a 4 vezes L. Quem é L? O valor do lado. Nesse exemplo aqui, o valor do lado foi 7 centímetros. Ok? E aí nós encontramos a resposta do terceiro exemplo, perímetro igual a 28 centímetros. Belezinha? Vamos lá. Vamos para o nosso último exemplo, ok? Dessa videoaula. Calcule a medida do lado de um triângulo equilátero cujo perímetro mede 18 centímetros. Olhe bem, vamos se ater aqui ao que o problema pede. Nesse caso, ele está pedindo o valor do lado do triângulo equilátero. O que é que nós já vimos lá atrás, no exemplo 2? Que o triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais, ok? 3 lados iguais. Um lado é L, o outro é L, o outro é L também. E aqui eu já vou mostrar outra característicazinha do triângulo equilátero para vocês. Ó, todos os 3 ângulos medem 60 graus. Os 3 ângulos são iguais a 60 graus. Por quê? A gente tem que lembrar, e a gente ainda vai ter uma videoaula sobre isso. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Então, se eu tenho 3 ângulos iguais no equilátero, 180 dividido por 3 dá cada ângulo 60 graus. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. E lembrando também que os lados são iguais. Aqui, o problema pede o valor do lado, tá? Ora, mas se eu sei que os 3 lados são iguais, se eu fosse calcular o perímetro desse triângulo, tá? Que é o que me foi dado, 18 centímetros, como era que eu iria calcular esse perímetro? Através dessa formulazinha aqui, ó. Perímetro igual a 3 vezes o valor do lado. Por quê? Porque os lados são iguais, tá? Perímetro igual a 3 vezes o valor do lado. Só que o problema não pede o perímetro, ele dá o valor do perímetro. Ele quer o valor de quem? Do lado desse triângulo. Então é muito simples, minha gente. Aonde tiver P de perímetro, eu vou substituir pelo valor que o problema me deu. O perímetro que o problema me deu não é 18 centímetros? Então vamos lá. Eu vou ter 18 centímetros igual a 3L, certo? Que quando a gente girar a igualdade, eu vou ter isso aqui, ó. L igual a 18 centímetros dividido por 3. Então, L vai ser 6 centímetros. Ou seja, o valor do lado desse triângulo equilátero é 6 centímetros. Se você quiser conferir para ver se está certo, ó, 6 mais 6, 12. Mais 6, 18, que é o valor do perímetro. Ok? Então, espero que tenha ficado claro essa nossa videoaula sobre perímetro de um polígono, como calcular o perímetro de um polígono. E lembrem-se, limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente, como diz o provérbio chinês, ok? Até a próxima e bom estudo a todos, ok, galerinha?